João capítulo 5, João capítulo 5, versículo 16. Então o judeu passou a perseguir Jesus, porque ele estava falando das coisas do sábado. Disse-lhe Jesus: o meu Pai continua trabalhando até hoje. Eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus, mais ainda, queriam matá-lo, mas pois não somente que estava violando aos sábados, mas também estava dizendo que Deus era o próprio Pai, igualando-se, estavam se igualando a Deus. Jesus lhe deu uma resposta. Eu digo a verdade, verdadeiramente, o que o Filho não pode fazer nada a si mesmo, só pode fazer que veio ao Pai, porque o Pai faz o Filho e também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para os admiração de vocês. E ele mostrará as obras ainda maiores do que está. Pois, mesmo dessa forma, o Pai ressuscitou dos mortos e lhe deu a vida. O Filho também dá a vida quem quer, ele quer. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confia em todo o julgamento do Filho, para que todos honrem o Filho e como honra o Pai. Aquele que não me honra, Filho, também não honra o Pai. Então eu asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte da vida. Afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouviram viverão, pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, concedeu ao Filho que tem a vida em si mesmo. Deu-lhe autoridade para julgar, porque o Filho do Homem não fique admirando essas coisas, porque está chegando a hora. Em todos que estiver no túmulo ouvirão minha voz, e sairão e fizerão o bem, ressuscitarão para a vida. O que fizeram o mal, ressuscitará para seres condenado, porque por mim mesmo nada eu posso fazer, é julgar apenas conforme que eu ouço o julgamento do justo, por não procuro agradar a mim mesmo, aqueles que me enviou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então essa passagem ela se trata de um testemunho, né? Era os judeus. Os judeus pensavam que Jesus ele veio para enganar, entendeu? Milagreiro, né? Como a gente vê, e violar as normas religiosas e não respeitar os sábados. Mas 17:24 no versículo, Cristo é como uma palavra criadora. Jesus apresentou afirmando ser Deus. O Criador descansa no sábado, mas estava sempre trabalhando, entendeu? Então esse povo
Israel, judeu, é como hoje. Eles acham que eles são Deus. Mas Jesus veio para quê? Jesus primeiro escuta o Pai para executar as obras. Eles não escutam o Pai. Entendeu? Eles achavam que não podia curar. Se Jesus curasse assim, não sabe, se caísse uma pessoa ali, Jesus lhe desse a mão, não podia. Entendeu? Mas o Pai nunca descansa. Então eles não respeitavam o Filho, não reconheciam Jesus. Como é que, se eles não reconhecem Jesus, não reconhecem o Deus? Então é isso que está aqui a palavra falando. E aqui o Criador descansava nos sábados, mas estava sempre trabalhando. O judeu procurava matar Jesus, porque era específico, os fariseus eram herodianos. João menciona que os judeus, na luz da experiência, a igreja lutava contra o judaísmo. Mas como nação eles haviam rejeitado Jesus. Até hoje ele rejeita Jesus. Essa nação rejeita Jesus até nesse século. E nesse sentido, deficiente da natureza. A unidade do Criador é eterno. Se você crê na palavra, você vai ter eternidade. A palavra é a palavra de Deus. Entendeu? Então tem gente aí no mundo que não acredita. Entendeu? Eles acreditam no homem. No homem natural. Entendeu? Então, aqui fala, ó, Jesus era como doador, vinda da luz, vindo do juiz de toda a humanidade. Atividades futuras aí. Jesus fala em ressurreição espiritual, atual, outro corporal futura. Evidente que a morte não é o fim. Que a morte não é o fim, Jesus não está morto, está vivo, está bem presente da gente. O Espírito Santo está bem presente. Então aquelas pessoas que praticam mal, mesmo que elas morram, elas vão ser ressuscitadas e vai ser condenada, o que elas fizeram. É isso que está falando. Até no túmulo ouvirá minha voz. Entendeu? Então a gente está num tempo típico, no mês de dezembro, que Jesus fala, vigia. Vou subir 1 hora lá em vigia. Quando volta eles estão dormindo. Então a gente tem que viver na oração. Entendeu? E aqui ainda fala aqui sim. Ele fala assim, a revelação rica complementa Deus em Cristo. Por isso, os cristãos que crêem na imortalidade, entendeu? O pensamento não pode ser do pensamento grego, que é pagão, mas sim da vida eterna, realidade futura. Então Jesus está vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.